e que, na verdade, já era bastante esperado quando a gente viu de quem seria a relatoria da cassação do Eduardo Bolsonaro. Hoje, o relator do pedido de cassação do Eduardo votou pelo arquivamento desse processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que é o deputado delegado Marcelo Freitas. Ele é do União Brasil, muito próximo do bolsonarismo, do clã Bolsonaro. Ele defendeu que essa articulação do Eduardo Bolsonaro por sanções do Donald Trump contra o Brasil não constitui quebra de decoro parlamentar. Vamos assistir esse trecho e a gente volta a falar sobre esse assunto. Não se pode reconhecer a nosso sentir, nem em tese, a configuração de quebra de decoro em condutas que se limitam ao exercício da liberdade de expressão e a manifestação de opinião política no contexto de debates internacionais. O ato de opinar, discordar ou denunciar, mesmo que em foro estrangeiro, não constitui infração ética, mas exercício legítimo do mandato representativo, conforme reconhecem as democracias mais estáveis e mais maduras do mundo. Pô, o cara morando nos Estados Unidos, o cara traindo a pátria à luz do dia, toda hora, o cara a favor das tarifas, prejudicando milhões de brasileiros, e isso não é nada. Pô, Manu, dá vontade de cantar aquele velho Bezerra da Silva, canalha, tu és o verdadeiro canalha. E produz prova contra si mesmo. Sim. Mas dentro daquele colegiado, essas provas são só opiniões políticas que estão aí protegidas pela imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal, e eles alegam que opiniões políticas não podem ser criminalizadas. O presidente do Conselho de Ética, que escolheu o delegado Marcelo Freitas dentre uma lista tríplice, ele abriu a sessão falando que ele não iria acatar o pedido de suspeição que foi impetrado aí pelo PT, que falou que o delegado Marcelo Freitas não tinha isenção para julgar o caso, uma vez que é amigo de Eduardo Bolsonaro, defende as mesmas ideias, defende a anistia, mas o deputado Fábio Schiochetti, eu até erro aí o nome dele, Chico. É Schiochetti mesmo. Oi, desculpa, gente, parece Trava-línguas, né? Parece, é Choquete o nome dele. Eu falo Schiochetti, mas tá errado, é Choquete, Fábio Choquete. Então, que o delegado Marcelo, seria sim capaz e não teria ali a sua isenção comprometida por compartilhar dos mesmos ideais de Eduardo Bolsonaro. Foi feito o pedido de vista coletivo, são 2 dias úteis, e aí semana que vem esse parecer do relator deve ser votado na terça ou na quarta-feira. Nós já sabíamos que seria sim esse o caminho, mas por um outro lado correm as faltas contra Eduardo Bolsonaro, estão sendo contabilizadas, então se ele não perde o mandato sendo cassado por faltas, ele deve perder sim o cargo, a boquinha aqui na Câmara dos Deputados. Só lembrando, eu não sei se a gente vai colocar esse trecho, que ele não apresentou defesa. Então, quem veio defender Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética? Um defensor público da União. O deputado Chico Alencar criticou de forma veemente porque é dinheiro público, é mais o nosso dinheiro público sendo pago para defender esse parlamentar. Ele que recebeu aí 2 milhões do pai estando nos Estados Unidos, ele que voltou a receber recursos, o salário. Eu não sei se esses vencimentos dele estão bloqueados pela Justiça por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Eu entrei com esse pedido na assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados, eles não me respondem, mas o gabinete dele está funcionando plenamente, inclusive esse advogado, esse defensor
defensor público da União alegou que Eduardo Bolsonaro não teria sido mencionado, não teria sido notificado oficialmente, o que foi contraposto pelo próprio presidente do Conselho de Ética, que falou que ele foi notificado sim, o gabinete dele está em pleno funcionamento, então derrubou aí uma das teses do defensor público. O deputado que usa o próprio mandato para atuar contra o Brasil, contra a economia brasileira, continua, tanto que mesmo depois que houve uma sinalização, não é, Chico, do presidente Lula conversando com Donald Trump por telefone, que isso foi positivo, que poderia, de repente, até suspender a taxação contra o Brasil, ainda assim o Eduardo Bolsonaro foi para as redes sociais para elogiar o fato do Marco Rubio estar nessa história, porque poderia dificultar as ações. Então, é realmente torcer para que o Brasil continue sendo taxado. Exatamente, e a gente pagando toda essa estrutura de gabinete, pagando toda essa excursão contra o Brasil, né? O povo financiando para ser castigado. Você vê setores aqui da economia em São Paulo, viu, Manu e Gabi, como o setor de calçados, por exemplo, no interior, naquela região de Franca, por ali, com um imenso desemprego a essa altura, por conta de um, eu ia chamar de cidadão, mas desisto, por conta de um irresponsável como esse, que fica ali lutando pelas tarifas para alguns setores. Tem o povo da pesca no Ceará também segue sendo prejudicado. A sorte é que o governo do estado tem comprado todo o fruto do trabalho deles, mas se não estariam desesperados. Então, esse sujeito que continua defendendo, né, castigos para o país dele. O país que ele diz que é dele, porque essa gente ainda se diz patriota. E ele bate no peito, né, e avoca para si, sim, toda essa conspiração. Ele grava vídeos de forma reiterada, só que isso, na visão do colegiado, não é prova, é só uma opinião política do pobre coitado deputado que está sendo perseguido politicamente e que está nos Estados Unidos, exilado. Então é lamentável, mas a gente sabe que uma hora ou outra ele vai sim perder esse cargo, mesmo porque não colou aquela história da liderança, dele virar líder da minoria. O defensor público também veio argumentar isso, que ele demonstra ainda estar em pleno exercício parlamentar, porque até líder ele foi indicado para ser pelo próprio partido, só que não colou, não vai colar. O presidente da Câmara dos Deputados já disse que é completamente incompatível. A assessoria jurídica da Câmara apresentou um parecer demonstrando que não cabe um líder estar fora do país, atentando contra a nossa soberania. Isso não está no parecer da assessoria jurídica aqui da Câmara, mas é isso que acontece e ele está fazendo a caminha dele, né? Porque o processo já está lá no Supremo Tribunal Federal. Isso. E se ele retorna para o país, para a sua nação, a cadeia ele espera. Bem lembrado, Manu. Essa questão da investigação é muito importante de ser colocada para além do que está sendo posto dentro da Câmara dos Deputados, que talvez ele se livre, falando a respeito do decoro parlamentar, né? Se isso não é quebra dos princípios e normas da conduta que orientam o que um parlamentar, né, deve fazer no exercício do seu mandato, eu não sei o que é. Vamos seguir aqui falando sobre integrantes, ministros, na verdade, do governo Lula que estão com questões nos seus partidos. Por quê? É o grande também assunto na capital federal nessa quarta-feira. Ministros que estão desafiando partidos, falando publicamente sobre isso para poder permanecer dentro do governo. O André Fufuca, ministro dos Esportes, foi afastado hoje de todas as decisões partidárias do Progressistas, decisão que foi do Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. E o Fufuca defendeu o posicionamento dele, falou nas redes sociais a respeito disso. Abre aspas, então, para o Fufuca. O meu trabalho e a minha atuação estão inequivocadamente acima de quaisquer questões e disputas
partidárias internas. A pauta do desenvolvimento social e econômico do Maranhão e do Brasil está acima de quaisquer divergências. Aproveitando também para falar de como está a situação do Celso Sabino, ministro do Turismo, porque a direção nacional do União Brasil decidiu hoje também afastar de maneira preliminar o ministro das funções na gestão do partido. E essa medida foi tomada numa reunião, houve uma reunião com membros da executiva e vai valer uma análise final ainda, um processo que leva até uma expulsão definitiva. Isso ainda vai acontecer dentro da sigla e tem um prazo que é de 60 dias, conforme o Estatuto do União Brasil. E o Sabino também falou publicamente sobre isso, deu entrevista, disse que vai permanecer ao lado de Lula. Abre aspas, pelo bem do turismo, pelo bem dos serviços que a gente vem fazendo em todo o país, mas especialmente pelo bem do povo do Pará, pela realização da COP30, eu vou permanecer no governo. A gente vinha falando sobre como o ministro poderia acabar ficando de fora da COP, justamente. Manu, como é que isso tem sido, como é que essa discussão está sendo colocada pelos partidos do Centrão? Agora está um momento realmente de escolhas olhando para 2026, né? Completamente. E é por isso que eu digo que hoje é até um teste, porque esses ministros, eles também conseguem trazer votos aqui para dentro do Congresso Nacional. Eles têm força política nos seus estados, então é uma forma de testar até onde essa permanência desses ministros à frente de pastas importantes no governo Lula vão se refletir em votos aqui no Congresso Nacional. A gente sabe que o ministro do Turismo, ele que organizou, esteve à frente aí da organização da COP30, é no estado dele, no Pará, ali é o seu reduto eleitoral, então para ele é muito mais interessante se manter na pasta do turismo, Celso Sabino, do que ser expulso do partido e do que se manter no partido. Então é melhor ser expulso do partido, se manter na pasta com cargos, com orçamento e com essa vitrine que vai ser a COP, do que se manter num partido que ainda está brigando dentro dessa federação. É bom lembrar que PP e União Brasil estão em guerra. Ciro Nogueira, Caiado, brigando aí via internet, Ciro Nogueira atacando em entrevistas, e aí o Caiado vai lá e tuita e detona com o presidente, um dos presidentes, que são dois presidentes dessa federação, o Rueda e o Ciro Nogueira. Então o Centrão está completamente desunido, não tem nada de união, e eles já fizeram essa análise. O Fufuca também, que declarou amores eternos ao presidente Lula, ele já fez avaliação. A gente vê que também todo mundo quer ficar em time que está ganhando, né, Gabi e Chico? Lógico. Exatamente. Eu acho que essa é só o começo de uma traição dentro do Centrão. Vai começar todo mundo pulando fora dessa canoa. Os dois ministros, o Fufuca e o Sabino, eu creio que só estão puxando uma fila que a partir de agora só vai crescer. Porque você pega o Lula em alta popularidade, o Lula já despontando como provável reeleito, e isso a gente sabe o comportamento do velho Centrão, dos partidos que compõem o Centrão. Querem estar sempre do lado de quem está ganhando. Então, prepare-se para uma pulada de cerca ou pulada da canoa a partir de agora, para valer. Não vai ficar só nessa dupla, não. Manu. Hoje eu lembrei de manhã no N1 da posição do Ciro Nogueira, o presidente do PP, lá em 2017. Ele também declarou amores ao presidente Lula. O Caiado até lembrou isso no post que ele fez nas redes sociais. Ele disse que o presidente Lula foi o melhor, era o melhor de todos os tempos. Para o Nordeste, então, reduziu a pobreza. No Piauí foi maravilhoso. E nessa mesma entrevista em 2017, Ciro Nogueira chamou Bolsonaro de fascista, preconceituoso, disse que o discurso dele era muito ruim, que era só de ataque, que não era um discurso de um estadista. E agora Ciro Nogueira
fica coladinho com a família Bolsonaro. Então, é muito louco, né? Eles mudam de posição como se estivessem mudando de roupa. Exatamente. E o Ciro Nogueira, que corre risco de não se reeleger para o Senado. Porque ele está em terceiro lugar nas pesquisas, correndo sério risco. Ele tem, inclusive, parte do bolsonarismo contra ele a essa altura. O Eduardo não gosta muito dele. Eu creio que ali, uma operação de última hora. Tem o mundo do Lula, o mundo da esquerda, que já não o aprovaria jamais para o Senado. Se pega também uma corrente bolsonarista contra o Ciro Nogueira, de última hora, adeus cadeira no Senado. É por isso que ele está doidinho para ser o vice do Tarcísio, né? Ele é um dos maiores entusiastas da candidatura do Tarcísio de Freitas. Mas Tarcísio está enrolado aí com metanol até o pescoço. Teve que gravar até vídeo. Se desculpando, o famoso quem me conhece sabe. Assim. Desculpa aí, eu tava doidão. Foi mal, tava doidão. Só se foi doidão de Coca-Cola adulterada, né? Porque diz que só toma Coca-Cola, vai saber. Gente, tá complicada a situação aqui, viu? Até agora nada de começar essa análise da MP. Eu tô aqui ligada para ver se eu ouço alguma coisa, mas tá tudo parado. E eu acho que é uma demonstração de fraqueza do Hugo Mota, mais uma vez, um capital político que ele está comprometendo para o ano que vem. É importante, a Manu vai ficar ali a postos, acompanhando como é que vai estar essa movimentação. Manu, qualquer coisa, qualquer novidade, você conta pra gente que estaremos aqui também te acompanhando o seu trabalho. Obrigada, querida, foi um prazer ter você com a gente aqui no N2. Um beijo. Obrigado por enquanto, Manu. Valeu. Beijão, gente, até breve. Até. Manuela Borges acompanhando a movimentação dessa MP em Brasília, e Rodrigo Viana já está a postos aqui para entrar na nossa jogada. Opa, bancada completa, agora bancada completa. E aqui não é centrão não, viu? Aqui é para valer. O negócio tá todo mundo querendo saber quem é que vai embarcar e quem é que sai, né, Rodrigo? Mas agora acho que tá todo mundo meio que querendo tirar uma lasquinha mesmo, depois que viram que o presidente Lula está com aprovação boa, a desaprovação caiu. Daqui a pouco a gente vai entrar até nesses detalhes. O Ciro Nogueira, eu vi vocês comentando, né? Queria ser o vice do Tarcísio. Um momento ruim, né? Porque o Tarcísio está tendo que falar sobre Coca-Cola, Pepsi-Cola, Drures, não sei o que mais, whisky, Johnny Walker e tal. E não está podendo falar. Você resgatou o Drures aí. É verdade. E aí está uma situação complicada. Então o Ciro Nogueira, para salvar o mandato dele, quer se pendurar no Tarcísio, porque não tem chance para o Senado, ou tem pouca chance para o Senado no Piauí, mas a direita está muito desorganizada. Está muito desorganizada, apesar de ter muito voto no Congresso. Então eles estão trabalhando mais na possibilidade de provocar danos ao governo para dizer: Lula, também não acho que você sozinho pode governar. Nós temos condição de impor danos, de provocar muito dano para o governo se a gente travar a pauta do governo. Eles podem fazer isso. Quanto mais fizerem, mais fortalecem o Lula e tornam difícil construir uma candidatura de centro-direita ou de direita, porque vai ficar com essa marca de que estão contra o Brasil. Eu acho que em caso de uma eventual derrota hoje, o governo tem que ir amanhã para tudo que é meio possível de comunicação e mostrar qual é o efeito disso. Sim. Quantas Bolsas Família vão deixar de ser pagas, quantas crianças vão sair da escola, tem que fazer essas contas direito e de forma pedagógica. Olha, o estrago do Centrão ontem, do Ciro Nogueira, do Hugo Mota, do Arthur Lira, dessa turma toda, foi esse. Está aqui a conta. Quem vai pagar é o povo. E o Centrão do Tarcísio também, né? Porque hoje, por exemplo, na entrevista para o N1, né, que a gente mostrou um trecho agora há pouco... O Zaratini. O Zaratini, exatamente. Diz isso, ele fala o Centrão de fulano e do Tarcísio. E ontem, para conseguir aprovar na comissão essa medida provisória, foi por um voto, né? Acordo também, tirar a BET... Tirou a LCI, a LCA, tirou as BETs, e mesmo assim passou por um voto. Agora eles estão fazendo a conta de que ali, se for aprovado, vai ser por uma margem muito estreita. O Lula
inclusive liberou os ministros para irem votar. Não sei, né, se a gente sim. já trouxe essa informação. Licenciou todo mundo para votar. 3 ministros, né? O próprio, os dois aí, o Sabino, que está jurando amores ao Lula, o Fufuca e o Silvio Costa Filho do Pernambuco. Sim. Esses 3 vão, né, saem por algumas horas para votar. O governo achando que 3, 4 votos podem ser a diferença para aprovar essa medida provisória. Mas é isso. Se o governo ganhar, importante. Se perder, tem que fazer o embate político. Tem que fazer a confrontação, que já deu certo. Quando o Centrão impôs a derrota no caso do IOF, isso se voltou contra o Centrão. Depois tentaram fazer a blindagem, isso se voltou contra o Centrão. Se tentarem impor essa derrota na base da malandragem hoje para o governo, o Lula tem que ir para a confrontação. A questão é que o tempo está muito apertado agora, né, Rodrigo? Hoje é. Isso que pode E essa pauta, ela envolve cair. muito dinheiro, porque é uma pauta que mexe diretamente com o caixa das fintechs. Fintech, você lembra, algumas delas envolvidas, inclusive, com crime organizado. Sim. Via Faria Lima. Então, não está mexendo com qualquer um. E com bets. Então, você mexe com 2 caixas gigantescos. Sim. Porque você pode dizer, não, o governo tem o atrativo das emendas, segura as emendas, os deputados, mas esse caixa de fintech e de bets é muito mais pesado. Sim. Então, o jogo do Pix ali caindo na conta hoje ainda é muito pesado para o governo. Pesadíssimo. Vamos ver. As próximas horas vão ajudar a contar essa história, né, Gabi?